Viu? Um soluçar de dor, no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o professor guerreiro deixou esse cativeiro e para o céu voou. Teu sorriso negro, teu abraço negro, nos trazia felicidade. Sem o teu aconchego, ficamos sem sossego. Tua vida foi um hino à liberdade. Professor Antônio Carlos, com tua partida, apagou-se um sorriso sincero. Silenciou-se uma voz de sabedoria. Mas suas sementes jamais se perderão, plantadas que foram bem no fundo dos nossos corações. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Com o sorriso do mestre, não nos restava dúvidas. O riso frouxo era um sinal de esperança, de liberdade e de alegria. Seja na música, no teatro ou na dança, o professor nos dava a segurança de um mundo com mais cultura. Com aptidão, nos presenteou com a constante luta pelas manifestações populares. O fruto que colhemos é o legado que ele nos deixou. Sua voz negra ecoará para sempre em nossos corações. Tudo que eu sei, que eu aprendi, porque hoje, assim, meu gosto musical, a gente sentava dia de domingo pra ele me explicar a história, pra ele me explicar a história do negro, pra ele me explicar a história da música. Então, ele pegava a letra da música e falava, ele desmiuçava pra mim ali, e assim, grande parte do que eu sou, eu devo a ele, né, devo a minha mãe. Ao lado da esposa Élita Ribela, Antônio Carlos orientou o caminho das filhas, Thalita, Tayana e Tainara. Nas batalhas e incertezas da vida, criaram 3 grandes mulheres com dedicação, união e generosidade. Em todos os papéis que ele cumpriu, tanto como professor quanto diretor, tudo que ele pegava para fazer, ele dedicava e ele fazia com amor. E ser pai não foi diferente. E ele estava sempre com essa cara, quando ele estava no meio das meninas. Aquela cara de assim, né? Tô no meio das minhas filhas e ele com essa cara lerda dele. Sempre fazendo piada. No trabalho diário, como agente cultural, por onde passou, não teve apenas companheiros. Conquistou amigos que testemunharam sua contribuição de perto. E a nossa amizade foi uma amizade assim de 40 anos, de trabalho, de vida, de amizade mesmo, de trabalho sincero, junto à cultura em Uberaba. Principalmente junto à cultura popular, né, que é a que tanto ele quanto eu que mais temos afinidade. E nós fizemos um trabalho grande e eu tive muita influência dele nesse aspecto. Sim, ele nos incentivava. O bom disso é que o professor era um incentivador da cultura. Ele não era só conhecedor, mas ele era um incentivador. Ele nos dava incentivo para que a gente preservasse esse tipo de cultura. Ele batalhava, ele lutava com a gente, né? Para que isso não acabasse. E foi um cara que me deu várias oportunidades e foi um cara que nunca falou não para mim, né? E sempre falava para mim que eu tinha que correr atrás e representar, porque atrás de mim tinha várias pessoas, né? Eu conheci Antônio Carlos Marques em 1970, muito tempo, né? A gente era estudante lá na FISTA, Faculdade Integrada Santo Tomás de Aquino. Ele fazia jornalismo, eu fazia letras e a gente se encontrava nos corredores da faculdade fazendo sempre uma atividade cultural. Ele muito mais conhecedor do que eu. A gente fazia teatros, jograis, palestras. Aos 37 anos de idade,
foi um dos criadores da Fundação Cultural de Uberaba. Contando um pouco a história da fundação, foi na época do Silvério Catafina, prefeito Silvério Catafina, e ele tinha um assessor chamado Gilberto Rezende, que está vivo até hoje, e Gilberto Rezende era o maior especialista em folclore, inclusive ele tem a Casa do Folclore, e gosta muito de catira, gosta muito de folia de reis. Ele começou a buscar algumas pessoas na cidade que pudesse formar um grupo forte, conciso, e que pudesse criar uma fundação com esse espírito de preservar a cultura uberabense. Foi ele um dos motivadores para a criação dessa fundação cultural. Ele mais alguns jovens de Uberaba, entre eles o Beethoven, o Demilton Dib e o Zé Maria Madureira. Não havia um órgão de cultura definido na cidade, né? Tudo era veiculado, feito pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então eles começaram a reunir assim, nas casas particulares, na casa um do outro, em alguns espaços lá onde era o Teu hoje, né? E reuniam para discutir como seria a futura Fundação Cultural de Uberaba. Então, o papel dele foi importante porque, quando foi em 1981, o projeto nasceu, né? E na 1982, já no governo do Silvério Catafina, o projeto foi implantado e inaugurada a Fundação Cultural de Uberaba, com a presença deles, do prefeito, do secretário de Cultura do Estado, que era o Dr. José Aparecido, né, já falecido, e que esteve aqui em Uberaba para criar essa fundação, que era uma coisa inédita na região, porque não havia fundação cultural na região do Triângulo Mineiro conhecida até então. O professor sempre, acho que sim, sempre teve um cargo de destaque aqui, né, e era muito considerado por conhecer muito de cultura. Na verdade, eu acredito que, igual a ele aqui, não tinha ninguém que tinha esse conhecimento de cultura. O mestre acolheu o que é do povo, a oralidade, os costumes, as alegorias, o conhecimento e a pluralidade de expressões. Minha mãe era dona de uma escola de samba, Rosa de Ouro, e o professor era a pessoa que ficava, tinha um portão, né, que era fechado, e dava um sinal para que cada escola de samba se apresentasse, tinha horário. E a primeira coisa que vinha na frente de uma escola de samba era a comissão de frente. E sempre que o professor via a comissão de frente da Rosa de Ouro, ele falava assim: já sei o que vem por aí, que essa comissão é o cartão postal. Então, se a comissão está bonita, eu já sei que o que a Rosa de Ouro vem trazendo, no final, não é nada diferente. Então, acho que o Antônio Carlos, essa contribuição dele na cultura, acho que ninguém em Uberaba, eu não conheço nenhuma outra pessoa que teve um papel tão importante quanto ele teve dentro da cultura popular, dentro da cultura de Uberaba de uma forma geral. Ele amava o que ele fazia, ele tinha paixão pelo que ele fazia, ele era incapaz de falar não, né? Quantas vezes a gente tinha vontade de fazer algum outro projeto e ele não, faz, né? Pode fazer, vamos fazer. E ele criava, inventava, da noite para o dia ele inventava um projeto, ele inventava uma coisa a ser pesquisada, sabe? Então ele era muito criativo. Nós nunca trabalhamos juntos assim na mesma escola. Ele me seguia de longe e eu seguia o Antônio Carlos de longe, né? Ele trabalhava na Escola Nossa da Abadia, né, ensinando música popular brasileira. Talvez Uberaba não deu valor, ou não tenha dado valor para o Antônio Carlos como ele merecia. Talvez fosse um dos maiores conhecedores de música popular brasileira, da região, com certeza. Eu estou falando em termos nacionais, ele conhecia tudo, né? O Antônio Carlos Marques, eu nunca vi para ninguém ele falar não. Ele é uma singeleza, uma delicadeza, estudioso, profundo, conhecedor profundo e, o mais importante, sem preconceito em relação à raça, sem preconceito em relação
status econômico, classe A, classe B, classe C, D. Ele sempre dialogou com todas as culturas, era um cara que tinha, tipo assim, muito respeito por todo mundo, né? E ele falava uma coisa assim, que o que ele tinha era o nome, né? Que ele tinha um nome e o nome dele tinha que ser preservado, né? Inaugurado no dia 4 de abril de 1983, o Circo do Povo carrega uma rica bagagem de transformações socioculturais em Uberaba. É responsável por levar arte e cultura para jovens na periferia de forma gratuita. Antônio Carlos foi um dos fundadores do projeto itinerante. O Circo do Povo resiste há quase 35 anos e é a concretização da luta de Antônio Carlos pela democratização do acesso à cultura. Com o Circo do Povo foi muito forte. Eu creio que o Circo do Povo é o projeto mais importante da vida dele. Foi o projeto mais importante da vida dele. Porque ele sentia assim, ele sempre falava, Cida, a cultura não pode ficar parada num lugar só. A cultura tem que andar, tem que se movimentar, né? E nós vamos dar vida a isso. E com isso ele começou a pensar, junto com Beethoven, que é um parceiro muito importante na vida do Antônio Carlos e da Fundação Cultural, aliás, da cultura em Uberaba, Beethoven Teixeira. Ele começou a idealizar o Circo do Povo e encontrou apoio no governo do prefeito Wagner do Nascimento, que viu também, de forma sensível, a maneira de criar um circo popular, um circo que fosse itinerante, que atendesse a cultura da periferia, dos bairros, né? E ele fez isso com muita maestria. Ele construiu o Circo do Povo, ele foi em São Paulo, no Rio, para ver onde funcionava, em vários outros lugares, buscou pessoas que trabalhavam em circo para cá, para montar o nosso. Ele levou para dentro do circo aqueles festivais de folia de reis que existiam em Uberaba até os anos 50. Nós tínhamos os festivais de folia de reis, em que as folias concorriam a prêmios. Ele levou isso para dentro do Circo do Povo e lá eram apresentadas as maiores companhias de circo da cidade, de folias de reis da cidade. E o circo lotava de gente, lotava. E levou também para dentro do circo teatro, a arte circense, né? Ele trouxe isso tudo para ser implantado dentro do circo e é o fruto que a gente está vendo aí hoje na cidade. E incentivou aí uns 30 anos atrás, a criação do Circo do Povo, e trabalhou no Circo do Povo com escola de trapézio, de malabarismo, com as crianças da periferia, como poucos, né? E com muito entusiasmo, sem perder a alegria. O coração vibrava na frequência das batidas do surdo, os louvores do coro e a encenação emocionavam Antônio Carlos. Ele tinha um carinho especial pelas folias de reis e trabalhou para torná-las patrimônio cultural de Uberaba. Toda apresentação de folia de reis ele chorava do começo ao fim, porque a emoção da cantoria, do beijar a bandeira, do capitão cantar para ele, o emocionava muito, né? Trazia fortes lembranças de alguma coisa ou da fé mesmo que ele tinha, né? Havia sempre uma folia na rua, eles paravam, ajoelhavam na frente do Antônio Carlos para beijar a mão do Antônio Carlos. Isso era fantástico. As pessoas comuns da rua, os jovens comuns da rua, paravam. Ô professor, meu pai, e beijava a mão do Antônio Carlos, ajoelhava na frente dele, agachava e beijava a mão dele, como um padrinho dele. Conhecia como poucos a religião católica, inclusive o sincretismo religioso, sabe tudo de folia de reis. Veja, é uma atividade cristã, folia de reis ou católica, né? E ele navegava, ou ele perpassava por todos os credos, sem preconceito, sem ideologia, sem radicalismo, aceitava todos, acolhia todos. Em 2015, nós começamos o cadastro. Então, 2015, o cadastro sério, assim, já para historiar as folias de reis, né?
porque nós sempre andamos junto com as folias, desde 95. Em 95 nós fizemos lá no Arquivo Público, e ele junto, nós fizemos uma pesquisa e cadastramos 140 companhias de reis. Visitamos todas elas, né? Foi um trabalho na época coordenado pela professora Sônia Maria Fontoura, que é uma expert em cultura, em pesquisa de cultura popular, né? E ele participava colaborando, indicando o nome das folias que ele conhecia. E eu conheci muitas folias através dele, por intermédio dele, né? Porque ele é muito amado pelos foliões. Portanto, o encontro esse ano foi homenagem a ele, e tinha folia que nunca se apresentou em encontro e foi apresentar por causa dele. Que casa que é? É a casa de Deus. Que casa que é? É a casa de Deus. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Negritude e resistência. O professor participou ativamente das tradições de matriz africana. Transitou pelo candomblé, pelo folclore, pelas comemorações do 13 de maio, os terdos de Congada e Moçambiques. Além de ter sido expoente da festa de Nossa Senhora do Rosário, em Uberaba. Uberaba é uma cidade que tem uma referência em termos de movimento negro, desde a década de 70, com o primeiro prefeito negro. E isso me aproximou da cidade. E nessa aproximação eu conheci o nosso querido professor Antônio Carlos Marques, com quem eu não convivi muito. Tive talvez umas 2 ou 3 vezes com ele, mas de quem eu guardo uma imagem muito positiva, de um grande militante, uma pessoa engajada no resgate das tradições afro-brasileiras, que aqui em Uberaba são intensas, muito fortes. Convivi com ele nesses momentos e estou aqui hoje homenageando a memória dele e devolvendo em forma de samba o que Uberaba me deu em termos de tradições africanas. A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada, e a mamãe quando era menina teve que passar muita fumaça e calor. E mamãe quando era menina teve que passar. Ele era aficionado com cultura. Além, claro, de estudar as raízes da raça negra e fazendo força para que a raça negra tivesse voz e vez na cultura brasileira, né, que é fundamental. Além, talvez poucos conheçam, talvez seja o maior estudioso também da religiosidade do povo brasileiro. A participação do professor era muito intensa, né? Eu chego a dizer assim que o professor era um pai, para nós era um pai da cultura, né? E o professor participava, a participação assídua dentro da Congada, dentro das folias de reis, do carnaval. Até o ano passado a gente tinha um projeto aqui que o professor nos ajudou muito, que era o projeto Juventude Ativa, que era um projeto que falava sobre congadas nas escolas. Então a gente trabalhou durante 1 ano e meio em cima desse projeto, levando essas informações e sim, sempre com o apoio e o incentivo dele. Nós conversando na porta da igreja São Domingos, por que não levantar a festa Nossa Senhora do Rosário? Uma santa muito milagrosa. A Nossa Senhora do Rosário é a santa que era da raça negra, dos negros, do tempo do cativeiro, a quem eles chamavam na senzala, a hora que estava apanhando, a hora que estava preso, que ia ficar na senzala, eles chamavam Nossa Senhora do Rosário, e ela que valia eles. Essa festa centenária tinha paralisado, então foi quando a gente criou a fundação do governo Wagner Nascimento, a primeira festa de cultura popular foi resgatar essa festa de Nossa Senhora do Rosário. Então a fundação tem responsabilidade realmente com essa festa, né? Então, depois a dona Luzia
assumiu a festa, né, para ela, né? Mas a fundação, a prefeitura continua dando apoio a essa manifestação religiosa. Então realmente é uma festa que tem que ser preservada, né, pelo aspecto cultural e também pelo aspecto religioso. O protesto político e social do hip hop também ganhou espaço na vida do professor. Enquanto presidente da Fundação Cultural, contribuiu para o registro desse movimento popular como patrimônio imaterial da cidade de Uberaba em 2016. A poesia das rimas nunca mais faltou. Quando eu comecei no hip hop, há 20 anos atrás, quem me apresentou a cultura hip hop foi o professor Antônio Carlos. Minha mãe fazia curso de tapete de crochê no Circo do Povo. O professor Antônio Carlos foi um dos idealizadores do projeto do Circo do Povo, né, onde tem lugar na comunidade, na periferia, onde as pessoas ocupam ali. E minha mãe fazia curso de tapete de crochê. Hoje é o que a minha mãe até faz, ela vive e sobrevive disso. E eu era criança, tinha 10 anos de idade, fui pra lá e ele me apresentou uma galera do hip hop naquela época, né? E tipo assim, e com isso eu aprendi o hip hop, me apaixonei, né? Eu agradeço muito a ele, né? Ele me ensinou várias coisas, né? E hoje eu falo o seguinte: eu sou um cara que veio do hip hop, que trabalha com hip hop, mas sou um cara que sonha ser uma grande referência na cultura. E hoje o pessoal, quando pergunta assim, qual que é o seu foco? Eu falo, ser um cara igual o professor Antônio Carlos, né? E tá aí a prova hoje maior que nós temos, que ele resgatou a cultura popular através do hip hop, né? A cultura da periferia veio para dentro da Fundação Cultural e nós temos hoje o hip hop como patrimônio imaterial de Uberaba. E hoje nós temos o Toy aqui dentro da Fundação como funcionário e que faz um brilhante trabalho no hip hop e de resgate da cultura de rua, dos jovens que estão perdidos às vezes aí nas periferias de droga, né? E que o Toy consegue trazer para dentro da cultura, das áreas culturais, para dentro do circo, para dentro da escola aqui no Calçadão, do Batalha do Calçadão. Como eu falei, né, o papel dele para a cultura hip hop foi essencial, né, que ele foi o autor do registro do hip hop como patrimônio imaterial em Uberaba, né, e a gente só agradece, né, a gente até fala, né, Antônio Carlos Marques, patrimônio imaterial, e é isso, né, nosso grande mestre, eterno onde estiver, e só saudade. Nos palcos da vida, foi protagonista no papel de agente cultural. O ato final do mestre entrou em cena no dia 15 de junho de 2019. Naquela tarde de sábado, o sorriso negro descansou e as cortinas se fecharam. O que nos resta é a certeza do grande espetáculo que foram seus 65 anos de existência. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia assim. A gente entende que foi a hora, né? E por mais que esse vazio, a gente pelo menos sabe que ele não tá sofrendo mais, que ele voltou pra casa, que agora ele tá descansando, né? E que ele vai estar ajudando a gente da onde que ele estiver e não só a gente, né? Todo mundo, porque acho que muita gente ficou órfã, né? Muita gente perdeu um pai, um amigo, um colega de trabalho, um professor, porque ele era um ser humano incrível. Mas o tempo dele foi curto com a gente. Para a família ele teve pouco tempo. Mas o tempo que ele teve foi sempre aquele tempo que ele realmente dedicava às filhas, à família, à mãe. Eu não posso queixar. A gente tem uma sensação de que ele tá sempre ali, né? Que ele tá sempre ali acompanhando. Então a cada vez que eu escuto uma música que eu lembro dele, que ele que me mostrou, que ele que me explicou, eu imagino que ele tá ali do meu lado. Então acaba confortando e ajudando um pouco a gente também. Então, quando a gente lembra, logo a saudade invade. O que a gente fala, o nosso professor Antônio Carlos Marques, uma grande referência para mim, vai vendo então, que é muito amor e muita lembrança boa no coração.
No candomblé, a umbanda, da folia de reis ao hip hop, respeitado sempre, certo? Essa era a ideia forte. Nosso parceiro, professor Antônio Carlos Marques, é só agradecimento porque é revelação de vários talentos, grande referência, mestre, notório. É isso que eu falo e todo mundo sabe disso, é lógico. Com certeza, a gente estamos aí, certo, tirando uma onda, mas a saudade é muita, um dia a gente se encontra. O que nós faz, certo? Vamos levando meu aliado, nosso mestre, sempre assim eu vou mandando o meu recado. É agradecimento, satisfação e gratidão sempre por ter vivido lado a lado. Professor Antônio Carlos Marques, de coração.